te cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. E aí a gente abre para os debates e chamar de imediato a Andressa Versa, lá de Chapecó, diretora de Jovens Feministas, militante da UBM, e logo em seguida a Luciana, aqui da UBM do DF. Então, gente, primeiramente, boa tarde. Eu só queria lembrar, porque eu fiquei muito indignada com algumas situações que eu passei nesse congresso. Só queria lembrar que nós, como militantes socialistas, nós, como idealizadores do comunismo, que a nossa luta é diária, pela construção de uma sociedade comunista. E não existe possibilidade de nós construirmos uma sociedade comunista, uma sociedade socialista, sem a plena emancipação das mulheres. E para você ter a plena emancipação das mulheres, nós temos que formar militantes feministas de verdade. E uma coisa que me envergonha muito é estar no 17º Congresso Nacional da JS, sair do meu alojamento para vir até as bancadas e escutar fio-fio no caminho. É uma coisa que me como militante da JS e como militante feminista, ter militantes dentro das nossas organizações que são feministas no discurso, mas não na prática. Então é algo que eu acho que a nossa entidade tem que investir em formar militantes de verdade, militantes comunistas de verdade e militantes feministas de verdade. Porque eu estou cansada de muito discurso em plenária, de muito discurso em congresso e pouca prática. E é uma reflexão que nós mulheres temos que fazer também, porque a mulher ela não é machista, mas ela reproduz comportamento machista sim. Então é algo que nós temos que nos autoanalisar e todos os nossos companheiros militantes também, independente do sexo. Porque as atitudes machistas é algo que prejudica o movimento. E eu acho que nós não vamos ter prioridade para defender o movimento feminista enquanto nós não acabarmos com isso dentro da nossa própria organização. Luciana, do DF. Alguém me ajuda a ligar outro microfone para ficar mais rápido? Cadê quem estava ajudando aqui? O som aí, quem é do som? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero trazer uma grande saudação da União Brasileira de Mulheres do Distrito Federal. Meu nome é Luciana Soares. Eu fui da UJS, eu tinha 14 anos, meu primeiro congresso foi em 96, acho que uma galera que nem estava nascida, mas eu ainda sou muito bem jovem, vocês conseguem ver. Bom, eu queria aqui fazer de uma forma muito rápida, além de uma saudação, eu queria trazer aqui um aspecto muito importante da luta pela emancipação das mulheres, que é a luta pela emancipação das mulheres negras. Nós somos 50 milhões de mulheres nesse país, 1/4 da população brasileira, e estamos sobre-representadas em todos os indicativos que são os piores em qualquer análise que seja feita. Já foi muito bem dito aqui, mas eu acho que devia ser dito através da voz de uma mulher negra, né, que conseguiu vencer essas mazelas como tantas outras, né. A gente, quando você fala em índices de famílias chefiadas por mulheres, você vai verificar que 51% dessas famílias são chefiadas por mulheres negras e que elas têm, nos 69% dos casos, apenas a renda de um salário mínimo ou menos para sustentar sua família. Nós somos as mulheres que mais sofremos com a morte violenta de nossos filhos por uma ação policial do Estado brasileiro que mata jovens negros entre 15 e 29 anos simplesmente por serem negros. Nós vimos aí o Wagner Romão, nós vimos aí tantas histórias do DG e nós conhecemos. Quem é da periferia aqui, quem é negro aqui, sabe que ser mulher, que ser um homem negro nesse país é altamente violento e perigoso. Nós morremos pelo aborto, nós morremos pela maternidade, pela falta de socorro e somos a que mais sofremos da violência obstétrica. Nós não temos direito à afetividade, nós somos lançadas, né, pela história de escravatura ao mundo da erotização, ao mundo da sexualidade vazia, né? Ninguém casa com mulher negra é para cozinhar, mulher negra é para fornicar. E nós precisamos modificar essa realidade. E é por isso que é tão fundamental uma das principais organizações de juventude do mundo, que é a União da Juventude Socialista, está aqui debatendo isso com essa força, ter realizado o primeiro encontro de feministas, nacional de feministas, e eu espero que vocês que estão na universidade e que estão vindo para cá, comecem a escrever, porque nós temos que atuar com muita força na luta de ideias para combater esse machismo que nos mata, que nos violenta e que nos desumaniza. Uma grande saudação para vocês, participem do vosso congresso, um grande abraço, muito obrigada pela
Muito obrigada, Luciana, secretária de organização da UBM-DF. Chama a Silva Cavalieri, presidente municipal da UJS de Fortaleza. E ela vai se apresentar. Boa tarde, galera. Bom, como a Maria já falou, eu sou a Silvia Cavalieri, sou a primeira presidenta transexual. Siga por meus 2 minutos. Bom, estou presidindo a UJS Fortaleza, né, a capital do estado do Ceará, e muito me orgulha não só ser uma militante LGBT, uma militante universitária, mas sim compreender e também defender a luta feminista, a emancipação das nossas mulheres. Então é por isso que eu também sou uma militante feminista, com muito orgulho da União da Juventude Socialista. E é dentro desse debate feminista que eu venho falar também a respeito da autoafirmação das mulheres trans nesse debate. Muitas vezes a sociedade aí fora machista, homofóbica, conservadora, quer apontar o dedo para mim e para as demais travestis e transexuais e dizerem: vocês não têm o direito de ser mulheres. Vocês não têm porque vocês, primeiro, vocês não têm vagina. Segundo, vocês não têm útero, vocês não engravidam, vocês não amamentam. Não é porque vocês são, se acham que vocês são. Mas nós temos aqui não só um sentimento de ser feminina, porque ser mulher é uma construção social, é uma construção afetiva, é muito mais do que biologia. É por isso que nós falamos da importância de amar e de emancipar não só homens e mulheres, mas também de emancipar o conhecimento e também a compreensão das pessoas a respeito do que nós somos e do que nós nos autoafirmamos ser. Né? E também dar uma pincelada muito rapidamente de que nós mulheres, nós nunca abortamos, mesmo quando temos necessidade. Quem aborta é o homem, porque é ele que vira as costas pra gente na hora que a gente engravida. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Silvia Cavalieri. A Silvia que é um orgulho para a nossa organização, pela sua trajetória de luta, pelo que ela representa para o JS. É uma honra ter a Silvia nas fileiras da União da Juventude Socialista. Chamar a Andressa, outra Andressa, presidenta da UBM do Paraná, diretora de Jovens Feministas da UJS, uma das mais jovens coordenadoras da UBM do Brasil. Boa tarde, galera, tudo bem? Primeiro, parabenizar você, linda, parabéns. E outra coisa, galera, a gente tá vindo nessa construção de como que a gente vai fazer pra levar o nosso movimento. Cara, a gente tem que ir pros bairros, tá ligado? E lá no bairro, né, que tem aquelas meninas que não chega nada, tá ligado? Que não chega uma informação, que não vai ninguém pra conversar com elas. São elas que largam as escolas porque engravidam, porque não tem como continuar a escola, estão lá desamparadas. É com elas que a gente tem que fazer esse trabalho no bairro, fazer um debate com as mães, com as filhas, e levar para elas toda essa questão do aborto, do estupro, Lei Maria da Penha, tudo isso que a gente sabe levar para elas, mas não desse discurso academicista, levando palavras difíceis, falar dentro do popular mesmo, falar como o povo fala, levar esse debate muito cansativo para elas, elas não vão entender o que a gente está falando e não vão conseguir aplicar isso na vida delas. A gente tem que falar do modo popular mesmo, falar buceta, falar pito, falar isso mesmo, que é isso que eles entendem. Não é mas acho que inicialmente era isso. Queria dizer que eu estou muito feliz de ver essa sala cheia, todo mundo aqui, os meninos aí também participando do debate. E bom congresso para todo mundo. Valeu, galera. Força que cresce, mulher no JS! Força que cresce, mulher no JS! Chamar agora a Helena, do Rio de Janeiro, do núcleo da UF, combativo DCE, do estado do Rio de Janeiro, do coletivo Elza Monerá. Boa tarde,
todas e todos. Sou Helena Bretas da UF, né? E primeiro eu queria começar saudando esse espaço e lembrando como a gente fica chocada de certas pautas, como por exemplo a regulamentação da prostituição, que a gente fez o debate lá na UF, e a gente vê o quanto que a gente precisa dar voz a essas mulheres e que a gente precisa não tentar ser protagonista da luta delas e sim apoiadoras, assim como os homens não são protagonistas da luta feminista e sim apoiadores. Eu gostaria de dizer também que eu sinto muito orgulho de fazer parte da União da Juventude Socialista nessa parte de feminismo, porque é um feminismo que ele é totalmente transversal na área de raça, de classe e de gênero. Porque você não tem como falar da mulher se você não falar também da mulher negra, da mulher lésbica, da mulher trans. Não tem como falar se você não explicitar todas essas gamas da mulher. E eu fui muito contemplada, principalmente com a fala dela, a sua fala das mulheres negras, nem vou abrir muito sobre isso. Eu só queria também falar uma coisa dentro da organização, que eu acho que é muito bom aqui esse espaço no Congresso Nacional, mas a gente precisa criar núcleos dentro de cada JS estadual para debater o feminismo, porque lá no Rio, no coletivo Elza Monerá, existe machismo no Rio e existe machismo em todo o Brasil. E a gente fez todas as atividades nossas mistas que a gente faz, a gente chama os meninos para o debate e a gente vê que ainda assim, às vezes, a gente é ridicularizada dentro da nossa própria organização. Então eu acho importante só ressaltar o quanto esse trabalho tem que ser de base desde o nosso núcleo municipal até o núcleo estadual, para que a gente possa crescer e combater o machismo e amar e emancipar as mulheres em todo o mundo, mas principalmente dentro da UJS, que é isso que a gente está lutando aqui. Muito obrigada, Helena. É na revolução. Não, como é? Tem que... Não ao tanque, não ao fogão. Lugar a mulher, vamos lá. Não ao tanque, não ao fogão. Lugar de mulher é na revolução. Tanque só de guerra, que aí a mulherada comanda. Chama agora a Daiane Macedo, diretora de comunicação da UBS, dirigente da UBM de Goiás. Tô ficando louca já. Boa tarde a todas e a todos. Eu estava recentemente no estado do Maranhão cumprindo tarefa pela UBS e me deparei com situações muito críticas para nós mulheres feministas da UJS vivenciar. Hoje, infelizmente, eu pego esse microfone para relatar situações que o estado do Maranhão e o nordeste do país vive com 50 anos de atraso, com a oligarquia que infelizmente arrasta um estado rico na sua biodiversidade para as amas. Hoje, por exemplo, o estado do Maranhão, dentro de um dos shoppings, tem uma regra que não entra jovem menor de idade sem o pai, sem a mãe, ou então sem a sua carteira de identidade, por causa de um movimento que também é da União da Juventude Socialista, chamado Rolezinho. Hoje, por exemplo, dentro do Maranhão ainda existe FEBEM, onde meninas e meninos ficam juntos, ou meninos portando de armas, meninos abusando sexualmente de meninas, e isso é algo que a gente precisa pautar muito. E principalmente dentro das escolas do estado do Maranhão, tem militantes da UJS que em período de eleição de Grêmio sofrem preconceito por ser negra, por ser mulher, por ser lésbica. Então eu acredito assim, que como a gente fez no estado do Maranhão, a gente precisa expandir em todo o Brasil, que é bastante debate dentro da escola, aproveitando os espaços que a gente tem dentro da sociedade, na praça, nas ruas, dentro das universidades, para levantar não só o núcleo da UJS, mas sim o núcleo de mulheres que tragam suas mães trabalhadoras, que tenham coragem de denunciar. Hoje o Liceu Maranhense tem denúncia de abuso sexual do diretor contra aluno. Então assim, são coisas que eu trago aqui a público que não são mentiras, são coisas que a gente vivencia, Maria, e que é algo que a gente visita e vê. Então assim, eu gostaria de trazer todo mundo à reflexão do que passa no seu estado e do que realmente, quantas plenárias a gente fez dentro das escolas brasileiras nesses 2 últimos anos. Quantas plenárias a gente fez em praças públicas? Quantas vezes a gente invadiu os portões das escolas, sendo mulher, e foi carregada pela polícia, enfrentando e falando que nós temos voz e é direito nosso de ter um Grêmio dentro
de ter uma oportunidade de voz. Então eu acredito que devemos, para concluir, estar mais nos espaços de poder, estar mais nos espaços públicos da juventude e das mulheres, que são direito das mulheres. As meninas que frequentam o shopping são mais afetadas porque o pai não deixa ela ir para a praça andar de skate, deixa ela ir para o shopping com as amigas ver um filme e às vezes, por exemplo, não consegue entrar no shopping porque o pai não tem condição de levar. Então é bom a gente entrar em alguns aspectos e refletir. E convidar a todos que quiserem saber um pouco mais da luta no Maranhão, entrar em contato com o Música Thaís e vamos lá. Uma boa sorte a todos nós. Valeu, Daiane. Chamou o Rafael Magalhães. Depois peguei um crachá de vocês aqui na mesa. Já pega o teu. Gente, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou de Fortaleza, estou na direção do DCE. E assim, queria fazer 3 coisas. Primeiramente, dizer um relato de que eu fiquei muito emocionado. Eu queria muito que minha mãe estivesse aqui ouvindo teu relato, né? Que assim, ela sofreu um abuso sexual quando criança, por um próprio parente. E sofreu a vida toda por isso, e aí ela hoje ainda é muito engasgada com esse abuso sexual. E ao mesmo tempo, por causa dessa identificação da história da minha família, da minha própria mãe, eu sou estudante de psicologia, e por um processo de identificação acabei trabalhando mais na área da educação e atendendo pacientes que sofreram abuso sexual, né, do próprio pai, do avô, da família, enfim. E aí vai uma pergunta para a mesa, né? Quais são as políticas públicas que a UBM ou que toda a luta feminista está trazendo para as escolas de início, né? Como você falou, que é muito complicado uma professora que está trabalhando dentro da escola identificar um abuso sexual de uma criança e ser calada por essa diretoria, né? E ao mesmo tempo a gente, enquanto psicologia, a Carol Vidal pode falar um pouco mais, que trabalha mais nessa área, que também já dá um foco, de que é muito complicado a gente fazer os devidos encaminhamentos enquanto psicólogo ou enquanto profissional dentro dessa educação. E quais são as medidas, né, da UBN ou da UJS mesmo, quais são as lutas na intervenção precoce, nessa educação da luta contra o machismo também dentro das escolas, né? Querendo ou não, a educação vai mudar um pouco do nosso país, é assim que a gente pensa, né? Muito obrigado. Valeu, Rafa. Priscila Duarte, vice-presidente estadual da UJS do Amazonas. Boa tarde, né? Eu queria aqui, me apresentando, né? Sou do Amazonas, acho que a Maria aqui já falou, mas como a gente já combinou entre o Estado, né? Que devido a uma dificuldade aqui geográfica e a falta também de estrutura para poder chegar aqui no Congresso, nós não viemos com uma delegação muito grande, né? Nós somos cerca de 13 pessoas representando o Estado do Amazonas. Então eu queria falar aqui em nome do município de Coari e principalmente das jovens meninas e das crianças de Coari que foram abusadas. Eu acho que no Brasil inteiro vocês acompanharam as denúncias do Fantástico sobre a CPI da pedofilia, onde crianças eram obrigadas a manter relações sexuais com pedófilos, se vendendo, tendo que se prostituir. E é algo que nos deixa indignados, é algo que não faz só ter uma indignação do povo amazonense, mas acredito de todo o país, porque não só lá, mas em todo o país isso acontece. E pior ainda, é quando a gente vê que é feito pelo prefeito, é feito pelas autoridades, é feito por pessoas que a gente às vezes acaba colocando no poder, né? Esse tipo de violência, que é o que a gente precisa combater. Mas eu queria aqui colocar isso também com relação ao dado. A pesquisa, né, que saiu e que diz que boa parte dos brasileiros e tal acham que o estupro ou a violência é a culpa da mulher. Mas aí não é só por conta, acho que aqui do pensamento não é só por conta da roupa que a mulher veste. Eu tava conversando com amigos meus, né, sobre essa questão da CPI e tal, e aí eles tiveram assim, falaram assim, não, mas a culpa é da menina, porque ela que aceitou vender o corpo dela pra ela ter a roupa de marca, ou andar no carrão, ou ir pra festa. Pessoas que não conseguem aqui, o quanto a gente precisa vencer esse pensamento machista e capitalista, porque é isso, enquanto as jovens mulheres, enquanto a gente padecer da pobreza e as famílias também padecer da pobreza, porque isso aconteceu, às vezes são os pais que entregam, os familiares que entregam. Acho que a gente não vai saber aqui por que o motivo, mas com certeza está relacionado à pobreza, que entregam sua filha para poder entregam sua filha assim, mão de marginais, e às vezes meninas mesmo, que querem se vestir melhor, que querem ter aqui condições melhores, acabam se prostituindo. Então a gente precisa olhar atentamente para não sair e até combater discursos que vão criminalizando as jovens e vão criminalizando aqui
esse tipo de ação. Queria também, acho que destacar, Maria, sei que estou aqui estendendo a fala, mas acho que é um ambiente que a gente tem aqui para poder expressar do quanto a gente é violentada. De um lado você é vendida pela mídia brasileira e por outro lado, pelo fundamentalismo religioso, o teu corpo, ele não pertence a você. Então aqui a mulher de nenhuma forma, ela não tem o domínio do seu próprio corpo, da sua própria vida, porque acaba sendo determinada. E até mesmo nas próprias escolas, onde a gente deveria ter orientação de uma mulher, uma jovem, uma criança deveria ter orientação, parece que está à mercê de tudo isso. Parece que a escola, o banco da escola é para você aprender malmente o português e a matemática. Mas eu queria também destacar e parabenizar a nossa entidade, mas também parabenizar e dizer aqui a Maria, que não só por ser do nosso estado, mas é uma pessoa que muito nos orgulha, porque o debate de jovens feministas foi levado com muita importância na nossa entidade. E ao longo desse ano e ao longo dessa gestão, a gente conseguiu construir encontros de jovens feministas, sacudir o nosso país inteiro, os estados inteiros, fazendo desse debate, fazendo a JS se organizar, e é o que a gente precisa vencer. Assim como a primeira fala da moça que falou, que eu não lembro o nome, mas falou daquela questão, né, do que eu falo, do que eu faço, né, da mulher que não aguenta aqui levar aquele fio-fio, aquela cantada, aqui dentro mesmo, que é descriminalizada aqui dentro da UJS. São barreiras que a gente tem que vencer, que eu acho que a UJS está no caminho certo. E eu acho também uma coisa que a gente, quanto mulheres e meninas, precisa ter bem claro, e o movimento que a gente está organizando. Porque quando a gente diz que somos nós que temos que estar ocupando os espaços de poder, seja estar à frente do seu DCE, seja estar à frente do Grêmio Estudantil, ou estar à frente da cooperativa do seu bairro. Eu acho que também ao JS, e aqui esse movimento que a gente está organizando, tem que estar pensando que são essas as mulheres de qualidade que tem que estar no parlamento, que a reforma política tem que ter, porque é daqui que precisa sair a tentativa de poder para as meninas. Queria muito agradecer. Boa noite. Valeu, Priscilinha. Vou ler aqui a lista das inscritas. Mariana Borges, Ayana Heloísa, Andréia do Avi, Beatriz Calheiro, Manuela Paz, Stephanie e a Rafa. Temos, portanto, 7 inscritas. Chamar agora a Mariana Borges. Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana Borges. Hoje eu faço parte do Grêmio do Elefante Branco. E eu queria fazer um relato da minha vida para vocês, por mais que seja difícil para mim hoje. A minha vida na escola, ela sempre foi muito difícil. Eu cheguei e todo mundo me olhava torto, só porque eu não era que nem as outras. Meninas branquinhas, loiras, olhos azuis. E até meus 10 anos de idade, o alívio da minha vida era ter nascido com cabelo liso. Porque eu tinha certeza que se eu tivesse nascido com cabelo cacheado, ninguém nem sequer saberia o meu nome até hoje. E depois disso, tudo piorou. Meu professor de xadrez, inglês e vice-diretor da escola que eu estudava na época, ele me tocou. E isso foi algo que mexeu muito comigo, porque minha mãe sempre teve uma conversa muito franca comigo em relação a alguém tentar me tocar. Só que era o meu professor favorito. Eu amava xadrez. E eu fiquei sem reação, fiquei atônita na época. E isso é uma coisa que ocorre na minha vida até hoje. Hoje, eu só tenho coragem de usar um short sem sentir vergonha. Hoje, eu só tenho coragem de assumir o meu corpo graças ao movimento feminista que eu conheci na época do Grêmio, ano passado. E ainda é uma coisa muito difícil pra mim, porque eu sei que até hoje eu só não consegui me relacionar de verdade, ter uma relação sexual com outro homem, porque tem resquícios disso de mim até hoje. E hoje, graças ao relato do batalhador, eu tive coragem de assumir pela primeira vez para qualquer pessoa nesse mundo o que eu já sofri quando eu tinha 6 anos de idade. E eu queria que cada um aqui de vocês, se vocês conhecem, se vocês passaram por isso anteriormente, e criem coragem, não tenham medo, não sintam uma vergonha que eu senti até hoje de manhã. Por favor, eu acho que é o primeiro passo
para a gente realmente conseguir construir um país justo, um país feminista, um país onde as mulheres elas não sofram mais e muito menos crianças dentro da própria escola. É isso, gente. Força, Mariana, toda a nossa solidariedade. Tem que ter muita coragem, né? E a gente não é de ferro aqui para ouvir e não sentir e não ter certeza de que a gente aqui está fazendo o debate correto. Quantas meninas, como a Mariana, como a Dayara, não tiveram coragem de relatar o abuso, e acontece com a grande maioria, mais de 90% dos casos de abuso sexual. As vítimas não relatam, não denunciam, pelo medo, pela vergonha, porque se sentem culpadas. Se sentem culpadas por, de alguma maneira, achar que provocaram o agressor. Toda a nossa solidariedade, Mariana, estamos ao seu lado para o que precisar. Sinta-se à vontade sempre que necessário, assim como todos e todas que aqui estão para relatar. E se ela fez isso é porque sente a vontade na UJS e sente que é na UJS que ela pode falar e fortalecer essa luta pelo fim da violência contra as mulheres. Então, Mariana, toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio, conte conosco. Chamar aqui a Ana Heloísa e logo em seguida a Andréia do Avir. A gente tá querido. Boa noite a todos e a todas aqui. Eu sou a Ana, eu sou diretora de Jovens Feministas da capital Manaus, da maior de uma capital que vai sediar a Copa. E eu, sinceramente, eu digo aqui que eu não tenho domínio ainda sobre a pauta de Jovens Feministas. Eu assumi muito recentemente, final de semana passado. E eu estou aprendendo. Eu utilizo esse espaço aqui para eu aprender um pouco mais e conheço a realidade da minha capital, que é Manaus, onde jovens sofrem diariamente preconceito, sofrem racismo, sofrem homofobia, sofrem machismo, entendeu? Eu sofri muito preconceito na escola, concluí o ensino médio já faz um ano. Mas durante a minha vida escolar, eu sempre sofri por ser pequena, por ser preta e por ter o cabelo pichainho, que diziam na escola, né? Mas assim, estou me desafiando, sou tesoureira da UMES Manaus e estou me desafiando a levar esse debate às escolas, porque eu acredito que é muito importante, entendeu? E agradeço a todos aqui que lutam e que chamem outras pessoas a participar. Entendeu? É o que farei na minha cidade. E muito obrigada. Valeu, Ayana, João de Amazonense, chamar aqui André do Avir, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do coletivo Elza Monerá. Bem, gente, gostaria de saudar aqui a todo esse espaço, as meninas e os meninos aqui presentes, a esse espaço que para mim é um dos debates mais importantes que a nossa entidade faz hoje. E é importante porque ele não se trata apenas de formular bandeiras de luta para o JS, mas porque ele trata da mudança e da transformação da moral burguesa, conservadora, machista, homofóbica que ainda permeia a nossa entidade. E permeia porque nós somos frutos dessa sociedade capitalista, mas nosso diferencial é que aqui dentro nós combatemos. E para se combater o machismo, o principal desafio que nos é colocado hoje é o empoderamento. É empoderar as nossas meninas, nos empoderar sobre os nossos corpos, empoderar sobre os espaços de poder, empoderar principalmente sobre o debate feminista. Entender que a emancipação das mulheres, ela é fundamental no processo de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Já dizia Marx que a subjugação do homem pelo homem começou com a subjugação da mulher pelo homem. E nós sabemos que se a opressão machista, se a opressão às mulheres, ela é perpetuada, sobretudo no cotidiano, ela é perpetuada nos dias de hoje, é porque ela é fundamental para a manutenção dessa sociedade
que a gente se propõe a combater. Por isso é muito importante que a gente valorize esse espaço, é muito importante que as meninas se apropriem do debate, que a gente se empodere nos espaços de poder, que a gente faça falas, que a gente dê a cara a tapa, por assim dizer, no sentido de passar em salas de aula, no sentido de convencer mais pessoas, mais mentes e corações para a luta pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária e, sobretudo, para a luta por uma sociedade emancipada. Valeu, Andréia. Beatriz Calheiro, presidente da UJS Manaus. Presidenta da UJS Manaus. Gente, boa noite. Eu queria concordar com todas que me antecederam, mas, acima de tudo, focar, aproveitando esse próximo período, os desafios que a UJS vai ter, no aspecto organizativo. Eu deixei de ser recentemente secretária de organização estadual da UJS Amazonas e acho fundamental, Maria, que a nossa organização vem colocando no centro o desafio das jovens meninas de irem se empoderando e assumindo funções importantes e que eram majoritariamente preenchidas pelos meninos. Não é à toa que vocês viram aqui a Priscila é vice-presidente estadual do Amazonas, a Iana é tesoureira de uma UMES, eu sou presidenta de uma capital importante que é Manaus, mas eu acho ainda muito pouco a capacidade nossa de conseguir articular que todas as direções estaduais encarem como prioridade colocar as meninas na linha de frente. Quantas direções estaduais assumiram para sua executiva a diretoria de jovens feministas? Esse foi um debate importante e que a gente teve que levar várias vezes a reuniões fechadas da nossa executiva estadual, onde os meninos diziam se sentir incomodados, um pouco perturbados pelo debate de jovens feministas. Mas mesmo perturbados por esse debate, e eram assim que eles diziam, a gente conseguiu manter a diretoria. Infelizmente, uma das coisas que a gente também aprovou no Estado foi ter como a direção nacional 50% de jovens meninas na direção estadual e municipal, e isso não se concretizou. Agora, isso não se concretizou não pela vontade dos meninos e meninas da direção, mas porque a gente conseguiu muito poucas meninas disponíveis. Muitas vezes a gente também vem se deixando pela cultura que é imposta de se colocar à disposição. E acho que está posto aqui o desafio, o incentivo necessário, a beleza que fica desse debate para que todas aqui se coloquem à disposição para dirigir ao JS e para demonstrar que também a gente pode construir novos caminhos a partir de uma prática não só do nosso discurso, mas de uma prática real da nossa organização. E por fim mesmo, colocar aqui o aspecto eleitoral. A reforma política, esse debate que está em voga, precisa preencher o debate das universidades, das escolas e o nosso debate feminista. E a gente precisa, Maria, construir para o próximo caminho, se está posto os desafios de nuclear em toda a universidade, escola, diretorias de jovens feministas, ter um núcleo ali, mas também de construir candidaturas da UJS que sejam de meninas de norte a sul do país, que possam, enfim, mudar a política do nosso país, se colocando à disposição. Acho que tem que estar no conjunto dos nossos documentos o empoderamento nosso de ter, sim, jovens no parlamento, mas também jovens meninas comprometidas com a luta socialista. Era essa a contribuição. Obrigada, Bia. Chamar aqui a Manuela Paz, do Ceará, do nosso coletivo feminista. As últimas duas falas é a Stephanie e a Rafa de São Paulo. Já fiquem aqui por perto. Manu, contigo. Só para complementar, sou do coletivo Elemília Rezende, lá do Ceará. Enfim, depois de tantas falas, depois de uma mesa brilhante que conseguiu abordar o feminismo, acho que de ponta a ponta, eu vim relatar um dos acontecimentos que estão ocorrendo lá no Ceará e que provavelmente estão ocorrendo no Brasil inteiro. Estamos na luta contra as drogas e se popularizou uma campanha contra as drogas no país inteiro. E o Ceará, o governo decidiu dar uma bonificação para os policiais que fazem abordagem para as jovens, adolescentes, homens, mulheres, enfim, para dar o conhecido baculejo. E o que está ocorrendo? São homens policiais que estão fazendo assédio sexual nas nossas meninas.
E eu quero dizer para essas meninas, como tudo que ocorre com os policiais, é que não pode se fazer nada porque ele é policial, não pode se denunciar porque não vai ocorrer nada, como sempre. Mas meninas, vocês têm escolha, e a escolha é denunciar. Meninas, denunciem, porque se não denunciarmos, nunca vai ser mostrado, nem nas mídias, nem nas redes, nem em lugar nenhum. Denuncie, entrem na campanha, não aceitem ser molestadas por homens, nem por mulheres, por pessoa alguma. É isso. Valeu, Manu, a Stephanie, por fim, a Rafa. Oi, boa noite a todos presentes. Eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Vim representando a UJS, um dos motivos. Na verdade, assim, eu faço parte da UJS não há muito tempo, não tenho nenhum cargo aqui, tem várias diretoras hoje falando, então talvez não seja tão eloquente. Adorei a mesa, perfeito, presente simples assim. Eu milito há uns 3 anos na questão LGBT, dentro da área de direito, porque eu sou advogado, então eu acabo misturando um pouco. Mas quanto ao feminismo, fazem 6 meses que eu participo do Foz do Iguaçu de Ciranda Feminista, que foi um grupo de debate que simplesmente algumas meninas pensaram em organizar a Marcha das Vadias na cidade, viram que não tinha como e se mobilizaram e organizaram a Ciranda. Então é uma iniciativa bem bacana e interessante perceber que não precisa-se muito para fazer um debate feminista, para chegar a conversar sobre o assunto. As meninas que se organizaram inicialmente se definem ainda hoje como feministas, ainda não têm uma corrente, ainda não conhecem o feminismo, assim como eu, mas estão dispostas a aprender sobre o feminismo, a construir o feminismo e ocupar o seu papel e erguer a sua voz. Então, eu só vim falar aqui um pouquinho mesmo para representar o meu grupo, lá do Paraná, e principalmente para convidá-las a debater esses assuntos e não ter medo de vir aqui à frente falar por falta de conhecimento. Isso a gente constrói, a gente abre espaço e acaba fazendo coisas muito melhores do que as pessoas que estão no banco da academia estudando há muito tempo. Então, boa noite a todo mundo. Chama a Rafa de São Paulo. Tá na UPES, né, Rafa, também? Mais ou menos. Boa noite, gente. Eu já vou pedir desculpa porque eu fico meio nervosa para falar em público, só se eu gaguejar. Pedir pra gente abordar um pouco mais uma questão que eu sofri, porque há 2 anos atrás eu pesei 37 quilos, porque eu tive anorexia, que foi fruto da ditadura da beleza que o capitalismo nos impõe, que é característica da nossa cultura machista, e a gente ouve poucas vezes falar disso e morre muita menina jovem. Eu tinha 15 anos, morre muita menina jovem na nossa cidade e eu acho que tinha que ser mais abordada.